Amém, irmãos e irmãs. Graças a Deus pela oportunidade que temos de congregarmos, reunirmos para adorarmos o Senhor. Convido os irmãos a fazermos uma oração, pedindo graça ao Senhor, né? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e reconhecendo, Senhor, a nossa total incapacidade de entendê-la, de compartilhá-la da maneira correta como o Senhor deseja, Pai, reconhecendo a minha total incapacidade de aqui estar, se não for tão somente pela Tua graça, Senhor. Nós clamamos pelo Teu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo, que nos capacite nesta manhã, preparando, Pai, os nossos corações, nossa mente, para entendermos o Teu falar e assim sermos edificados através da Tua santa e preciosa palavra, Pai. Assim oramos com uma santa expectativa, desde já agradecidos por esse grande privilégio, podemos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Assim oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como nós vimos na semana passada, nós compartilhamos a respeito de modelos de liderança voltado mais para os homens, mais para o lado masculino. E hoje nós vamos compartilhar um pouco mais voltado para as irmãs. Não que os irmãos não sejam contemplados, mas a mensagem hoje é um pouco mais voltado para as irmãs. E eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 até o 23. Segundo Samuel, capítulo 6, de 20 a 23. Só para que os irmãos entendam o contexto do que estava acontecendo aqui, para nós entrarmos no texto, né? A arca do Senhor, que representava a presença de Deus, estava ali em Balá de Judá, na casa de Abinadab. Então, Davi decide trazer a arca para a cidade de Davi, que ficava em Jerusalém. E nesse contexto, Davi então vai lá com todo cuidado, com todo zelo, ele começa a trazer a arca, e no meio do percurso um boi tropeça, e aquele boi tropeça, a arca do Senhor escorrega, e aí Uzá põe a mão, a ira do Senhor se acende contra Uzá, e Uzá é morto naquele local. Davi, no primeiro momento, ele se desgosta do Senhor, mas depois cai um temor. E aí então, Davi, com o temor do Senhor, ele para e analisa. Essa deveria ser a nossa postura diante de uma situação. Está andando mal, não está indo, não está progredindo, não está evoluindo. Para tudo, fecha para balanço e busca o Senhor, clama ao Senhor, ora ao Senhor, né? E Davi faz isso. Quando Davi faz isso, ele então percebe que depois de 3 meses que essa arca fica na casa de Obed-edom, então o Senhor começa a abençoar a vida, a casa e a família de Obed-edom. Davi então cai em si e diz: opa, peraí, se o Senhor está fazendo tudo isso, é o Senhor que está fazendo, a ira do Senhor foi satisfeita, o Senhor não está mais pesando a sua mão sobre essa situação, sinal de que as coisas já estão favoráveis, o Senhor já nos perdoou. E aí então, Davi, diante dessa situação, ele decide então ir lá e trazer a arca da maneira correta, né? Davi faz tudo isso e ele vai com muita, mas muita alegria. Se nós olharmos aqui no versículo 14 do capítulo 6, a gente vai ver essa grande alegria de Davi, que diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Olha só, Davi dançava com todas as suas forças. Então, essa era a sua situação. Davi estava muito feliz, porque o Senhor estava sendo favorável a ele naquela situação. Davi estava muito feliz. E essa alegria, essa felicidade de Davi, infelizmente, não agradou a todos. E nesse contexto de que não agradou a todos, Davi não agradou principalmente uma pessoa, que é o alvo do nosso estudo nesta manhã. E essa pessoa é nada menos que a sua esposa Mical. Então nós vamos, com esse pano de fundo, nós vamos entrar então no texto de 2 Samuel, capítulo 6, de 20 a 23. Então vamos ver junto, irmãos. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos
como que sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Versículo 23, Mical, filha de Saul, não teve filhos até a sua morte. Irmãos, aqui está um modelo que nós precisamos observar, e eu convido as irmãs a olharem com carinho para esse texto, observar o que está acontecendo nessa situação, e a gente vê que Davi estava chegando, repleto de alegria, feliz, adorando o Senhor, dançando diante do Senhor e para o Senhor. E a sua esposa, então, sem nenhuma sabedoria, sem nenhum cuidado, nenhum zelo, nenhuma submissão, ela afronta o seu esposo no meio das pessoas. Então a gente vê que esse é o perigo de um coração que carrega manchas, que carrega sujeira. Se nós olharmos um pouquinho para trás, a vida dessa mulher, alguns podem até usar essa situação da vida de Mical como uma desculpa, né? Talvez uma justificativa para essa situação, porque Mical, ela foi dada por casamento no lugar de sua irmã mais velha, que era Merabe. Depois disso, ela tem um confronto com o pai, né? E para salvar o seu marido Davi, ela enfrenta o pai, ela mente para o pai, e aí depois disso o próprio pai, Saul, pega ela, dá em casamento para outro homem chamado Pauti. E depois lá na frente, quando Davi recobra o reino, ele vai lá e pega essa mulher, traz de volta, e essa mulher volta. Então ela passou por muitas situações. Poderia ser uma justificativa, uma desculpa talvez, para ela abrigar mágoas no seu coração. Mas nós não fomos salvos, nós não fomos ganhos para servirmos o Senhor, para continuarmos do nosso jeito, irmãos. Nós somos salvos pela graça de Deus para sermos transformados conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e não a nossa. Nós não temos a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, nós somos salvos e nós vamos sendo transformados de glória em glória até atingirmos a estatura do varão perfeito, até sermos comparados exatamente à imagem de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Então vejam que também diante dessa situação, de tudo isso, desse confronto de Mical, diante de todos ali, tratando o seu esposo, olha palavras pesadas que ela usa, que grande, que bela coisa fez o homem, se despindo como um vadio qualquer. São palavras duras, palavras pesadas, para que uma esposa, uma mulher se dirija ao seu marido. E nesse contexto, eu digo às irmãs, não permita que sujeira permaneça no coração, porque quando nós abrigamos um pecado, uma sujeira no coração, nós perdemos a visão de Cristo, nós deixamos de ver Cristo no nosso esposo, as irmãs, eu digo, e da mesma forma os maridos, tá? Então, quando tiverem uma situação dessa, irmãs, não percam a oportunidade, nós vamos ver modelo positivo daqui um pouco, que vai ajudar também a vencer essas situações difíceis, né? E a gente vê que isso veio trazendo consequências. Davi, porém, não negociou a sua postura, e aqui eu trago um pouquinho também para os homens, sobra mais um pouquinho da mensagem da semana passada para os homens. Davi, ele foi afrontado de maneira desrespeitosa, e ele, percebendo que a sua esposa estava ultrapassando os seus limites, ele também foi duro com ela, foi firme com ela, e então tratou ela como de fato ela precisava. E eu digo para as irmãs, na nossa aplicação nós vamos ver que exige um pouco das nossas queridas e amadas irmãs. Nós, como homens, precisamos sim lavar as nossas esposas com água pela palavra, como a palavra do Senhor nos ensina, mas nós precisamos que as nossas irmãs desenvolvam um relacionamento com o Senhor. As nossas irmãs precisam dessa salvação individual, desse relacionamento individual com o Senhor. E a gente vê que essa afronta dessa mulher, essa agressão dessa mulher trouxe consequência, e consequência grave para ela. Observe comigo o versículo 23, irmãs. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Irmãos, irmãs queridas, isso era motivo de muita vergonha para aquele período. Percebo que ela não teve essa alegria que as irmãs estão tendo hoje de terem filhos, de poder gerar filhos. Isso é uma grande realização para uma mulher. E Mical, por algum motivo, por um motivo grave, de uma falha grave, ela acabou não tendo esse privilégio.
Provérbios capítulo 12, versículo 4 diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Palavras duras, palavras pesadas. E eu peço às queridas irmãs, não fechem o coração, irmãs, por favor, não fechem o coração. Dentro dos princípios de Deus, a mulher é uma bênção. Fora dos princípios de Deus, pode ser uma tragédia e uma vergonha, como nós estamos vendo essa situação de Mical. Submeta-se ao seu marido dentro dos princípios de Deus, e se ele estiver fora dos princípios de Deus, sabe que ele também vai prestar contas, ele também será atingido por Deus, a mão do Senhor vai pesar se o seu marido não está andando de acordo com os princípios de Deus. Mas submeta-se aos princípios de Deus. Quando o seu marido estiver obedecendo ao Senhor, obedeça ao seu marido, submeta-se ao seu marido. Efésios capítulo 5, 27 e 28 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Irmãos, só sendo louco mesmo para agredir, atacar a esposa, porque vai atingir a si próprio. Nós nos tornamos uma só carne, a palavra de Deus fala sobre isso. E Deus não está brincando com o nosso casamento. Deus está interessado em cuidar do nosso casamento. E nós precisamos ter esse zelo. Irmãos, esse foi o primeiro exemplo que nós vimos de uma mulher que tentou fazer da sua maneira, com o coração talvez manchado, abrigando pecados ainda não tratado à luz da palavra de Deus. Ela chega, ela deixa de ver de fato Cristo, de ver Deus no seu marido, e ela vê simplesmente uma afronta contra ela, como se Davi estivesse provocando ela dançando diante das servas. Mas Davi estava dançando era para o Senhor, e ela sequer deu a oportunidade dele explicar para quem é que ele estava de fato fazendo aquilo. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, segundo Samuel capítulo 11, o famoso capítulo 11 de segundo Samuel, onde trata do adultério. Nós vamos falar de Batseba, do adultério com Davi, e não do adultério de Davi com Batseba. Vamos falar um pouco dessa mulher Batseba. Muito bem, capítulo 11, versículo 1 até o 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Muito bem, irmãos, aqui nós vimos uma situação em que o Senhor não esconde o pecado de seus filhos. E essa mulher Batseba, a gente vê aqui o registro desse pecado, e esse é um pecado que uma pessoa não comete sozinho, precisa de pelo menos 2 pessoas para cometer esse tipo de pecado. E a gente vê que quando Davi manda buscar Batseba, a gente não vê a menção aqui na Bíblia. Eu não quero inserir nada do que não está no texto, não quero colocar o que não está no texto, mas também a gente pode pensar de maneira muito clara aqui nessa situação, e que a gente não vê em nenhum momento essa mulher, por exemplo, dizer: fala ao rei meu senhor que eu sou uma mulher casada, diga ao rei meu senhor que eu sou esposa de Urias, o heteu, um homem que está servindo a ele lá nos confrontos, dando a vida para salvar o nosso povo e também o seu reinado. A gente não vê essa postura dessa mulher. E talvez, irmãos, eu não quero colocar coisas extra bíblico, mas talvez faltava um relacionamento dessa mulher com o Senhor. Porque nós já vimos situações em que homens eram colocados à prova e eles não titubearam, eles falaram: ainda que me custe a vida, eu vou ficar com o meu Deus, eu não vou entrar pelo caminho do pecado. E nesse sentido eu digo às irmãs: um coração manchado, um coração que abriga pecado, um coração sujo, no momento de uma proposta, pode achar que é uma boa coisa e fazer isso segundo a minha vontade, segundo o que eu acho, e não a vontade de Deus, e entrar por um caminho perigoso.
Por isso eu digo, irmãs, não percam de vista aquele que é o nosso Redentor, aquele que é o nosso Senhor. A palavra diz que nós temos que andar olhando firmemente para o alvo. Por quê? Olhando firmemente para o alvo, eu sei aonde que eu tenho que ir. Se eu tenho que ir em direção reta aqui, ainda que eu tenha que desviar de alguns obstáculos, mas eu sei onde está o meu alvo. Ainda que tenha algumas coisas que atrapalhem, mas eu sei para onde está o meu alvo. Eu não vou me perder no caminho. Nada vai me distrair, porque eu estou olhando firmemente para o meu alvo. E é nesse sentido que eu convido as irmãs, não percam esse relacionamento com Deus, não deixam de ter esse relacionamento com o Senhor. Batseba, assim como Davi, colheu o fruto amargo desse pecado, irmãos. Então o pecado não atingiu só Davi, Batseba também sofreu dano, ela também sofreu as agruras, ela sofreu as dores com Davi dentro do seu lar. Davi não sofreu sozinho, mesmo depois que a espada ficou encravada na casa de Davi, essa mulher, ela acompanhou Davi, e ela sofreu junto, ela passou todas aquelas dores, embora, gostaria de deixar também bem claro aqui, que o Senhor perdoou, tanto Mical quanto Batseba, lá na frente a gente vê o perdão, mas não anulou a colheita, colheram amargamente, mas colheram no Senhor, como diz o último capítulo do livro de 2 Samuel, Davi diz, mas é melhor colhermos no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Ainda que ele tenha que colher o fruto amargo do seu pecado, as consequências do seu pecado, mas ele colheu no Senhor. E a gente vai ver então, irmãos, a consequência desse pecado de Batseba com Davi. 2 Samuel capítulo 12, de 15 até o 18. Versículo 15 até o 18 apenas, 2 Samuel. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da casa se achegaram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Versículo 18. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque diziam, eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Então aqui havia até um certo temor de falar para Davi a respeito da morte dessa criança. Então aqui, irmãos, a gente vê que o salário do pecado, de fato, aqui foi a morte. E pior, a morte de uma criança. Imagine a dor dessa mulher vendo o seu filhinho que acabara de nascer sendo morto. Já é uma tragédia. Imagine sendo morto e ela sabendo que de alguma forma ela e o seu marido Davi tinham o dedo nessa história. Triste essa situação. Esse é o caminho do pecado, esse é o caminho que esse é o fruto amargo que colhemos quando entramos pelo caminho do pecado. Então agora eu quero levar os irmãos para exemplos positivos, para que a gente continue também vendo que o Senhor tem palavras muito boas para nos ajudar também. Capítulo 1 de 1 Samuel. Uma instrução muito rica para nós também entendermos que o Senhor nos ama e Ele não nos deixa à deriva. Mostra o pecado dos nossos irmãos do passado para que nos sirva de exemplo, para que a gente possa olhar para essa situação e se desviar dela, aprender com ela, mas também nos mostra modelos, exemplos positivos, para que as nossas irmãs também tenham aonde olhar, onde buscar modelos. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 9 até o 18, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão ao Senhor, o darei por todos os dias, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém se lhe não ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparte-te desse vinho.
Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãs, olha que belo exemplo, que belo modelo para que as irmãs, quando estiverem numa situação dessa, será que alguma irmã já teve alguma vez em excesso de ansiedade e de aflição? Versículo 16 mostra isso. Será que já aconteceu com alguma das irmãs? Isso aqui é um exemplo para que as irmãs possam olhar para esse texto e pensar: puxa vida, é difícil para nós temos a emoção, nós temos muitas vezes dificuldade, muitas vezes nossos maridos não nos entendem, é verdade, a gente sabe disso, mas existe na palavra de Deus modelos para que as mulheres, as nossas irmãs possam olhar e se espelharem também. Uma mulher que tem um relacionamento com Deus não tem motivos para temer diante das adversidades. Irmãs, a gente vê aqui esse exemplo de Ana. Na época, graças a Deus, não tinha o Facebook, as redes sociais para atrapalhar, e isso atrapalha muito. E as irmãs não precisam buscar redes sociais, Facebook, nada disso. Busca o Senhor, está aqui um belo exemplo, se derramar diante do Senhor. E a gente não vê aqui Eucana, que era o marido de Ana, pegando Ana e levando lá, não vai lá e ora porque é sua obrigação como mulher, você tem que fazer isso. Não vê. Talvez Eucana fosse um grande modelo, mas a gente vê que Ana espontaneamente ela vai lá e se derrama diante do Senhor. Esse é um belo modelo, nós nos derramarmos diante do Senhor, nós gastarmos tempo com o Senhor. Qual foi a última vez, irmã, que você orou pelo teu filho, que você se derramou diante do Senhor, preocupado com a situação do teu filho? Qual foi a última vez que você perdeu o seu sono nas noites, nas madrugadas e pensando: puxa vida, será que meus filhos estão andando nos caminhos do Senhor? Jó fazia isso, é verdade, os homens também devem fazer isso, mas as irmãs, elas podem ser uma grande incentivadora dos seus filhos nesse quesito de orar ao Senhor, Então, Ana nos mostra esse grande exemplo. E eu gostaria de mostrar um outro exemplo positivo também, que está registrado no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. Talvez alguns irmãos já tenham ouvido falar dessa grande mulher de Deus também, chamada Abigail. Um nome pouco falado, mas essa mulher fez algo realmente muito bonito, algo fantástico, algo maravilhoso. Está registrado na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 25, vamos ler do versículo 2 até o 17 primeiramente. Aqui nós vamos falar da afronta de Nabal, um homem complicado. Capítulo 25, verso 2 diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Olha só as qualidades desta mulher, sensata e formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Irmãs, percebam que ela era uma mulher sensata e formosa, ele era um homem duro e maligno. Então não justifica o fato de que meu marido é um homem difícil, eu também tenho que ser uma mulher que acompanha ele na dificuldade e vou ser pior do que ele, se for o caso. Essa era uma mulher que estava vivendo com um homem duro e um homem maligno, mas ela era formosa e sensata, ela não acompanhava ele na sua loucura. E esse nome Nabal, o próprio nome já diz que significa loucura, um homem louco. Era ela da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe meu nome, como está? Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Muito bem, quando fala do período da tosquia, era um período de fartura, era um período em que eles estavam bem, que eles estavam fazendo tipo uma colheita nessa época, eles estavam tosqueando, tirando as lãs, e aquilo gerava lucro para Nabal. Versículo 7: tenho ouvido que tens tosqueadores,
Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomara eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vem? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher de Nabal. Davi então enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor. Porém, esse disparatou contra eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por ele, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Versículo 16: de muro em redor nos serviram tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Aqui, irmãos, alguém que afrontou Davi. Davi, um grande homem de guerra, e diante dessa afronta, ele tinha cuidado de todos os homens de Nabal, tinha protegido esses homens quando estavam numa situação difícil. Ele não permitiu que ninguém tirasse um carneiro do meio das coisas que pertencia a Nabal. E agora, quando ele vê Nabal nessa situação de prosperidade, ele manda os seus homens ir lá e pedir algumas coisas, e ele é destratado, ele é tratado dessa forma. Então Davi fala: é assim que esse camarada me trata? Eu vou mostrar para ele. Olha o que diz aí a partir do versículo 18 até o 26. A gente vai ver quando entra Abigail nessa história aí. Versículo 18 até o 26 diz assim: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figos, e o pôs sobre os jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgando um jumento descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Versículo 22: faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Aqui já estava estabelecido. Davi falou assim: olha, faça a Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Versículo 23: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Uma postura de humildade e submissão. Versículo 24: lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva, porque não era permitido as mulheres chegarem dessa maneira, somente se o rei autorizasse. Versículo 25: não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Versículo 26: agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal seja os teus inimigos, e o que procuram fazer mal ao meu Senhor. Aqui
Deus usando essa mulher, Abigail, para aplacar a ira que estava no coração de Davi. E perceba, irmãos, irmãs, que uma mulher usada dentro dos princípios de Deus, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que, embora sendo maltratada pelo seu marido, mas que ela tinha um coração que amava o Senhor, diante de uma situação dela, de uma situação dessa, a reação dela não foi de simplesmente falar assim: olha, agora que tem uma oportunidade de eu me vingar, deixar que Davi mata esse homem, eu vou ficar livre dele de uma vez por todas. Ela não faz isso. Ela chega lá e fala assim: olha, eu vou diante do rei, se ele me permitir eu chegar até ele e me colocar diante dele e poder mostrar a real situação de quem é esse homem e abrandar o coração desse homem, talvez ainda haja esperança de salvar o meu marido. Com toda essa dificuldade, a gente vê Abigail agindo dessa forma, dessa maneira. E a gente vê então o resultado dessa afronta, versículo 36 até o 38 aí. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ela não precisou pôr a mão, irmãos. Ela foi e contou para ele simplesmente o que tinha feito. Olha, você ia morrer. O rei ia vir aqui e ia exterminar tudo, não ia sobrar nada. Você e todos os homens do nosso povo aqui iam ser eliminados. Isso trouxe como que uma morte ao coração de Nabal. Passado 10 dias o Senhor feriu e ele então morreu. E olha o resultado dessa submissão, dessa direção de Deus dado a essa mulher Abigail, que está registrado 1 Samuel capítulo 25, de 39 a 42, até o próximo do final, aí a gente vai ver. Versículo 39, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Abigail se tornou esposa de Davi. Olha só que coisa interessante. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi mandou a ti para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Olha que exemplo de humildade, irmãos. Versículo 42, Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Esse é o desfecho, esse é o fim de alguém que buscou de fato amar o Senhor, de alguém que estava olhando para Deus ao invés de olhar para a circunstância, alguém que via o seu marido maltratando em casa, mas não ficava preso naqueles maltratos do marido. Ela olhava para Deus, ela olhava simplesmente para aquele que podia sustentá-la diante dessa situação de dificuldade com o seu marido. Então, diante dessa situação, eu digo às irmãs: se o teu marido está obedecendo o Senhor, submeta-se a ele. Atente para a palavra de Deus, não perca, não deixa passar esse princípio de Deus. Agora, se ele não está obedecendo, irmãs, Deus vai tratar com ele, como a gente está vendo aqui, Deus tratou com Nabal. Abigail não precisou pôr a mão, Abigail simplesmente obedeceu ao Senhor. Ela viu que ia haver muito derramamento de sangue inocente, pessoas que não tinham nada a ver com aquela afronta de Nabal, iam pagar pelaquele desaforo de Nabal. E essa mulher, de maneira sábia, usada por Deus, ela vai lá e abranda o coração de Davi. Já estava determinado, Davi já tinha decidido: olha, se até amanhecer eu não matar o último homem daqui, seja feito conforme o Senhor deseja. E Davi já tinha estabelecido que ele ia eliminar os homens daquele povo. Mas aí entra na história essa mulher usada por Deus. E eu quero aqui trazer algumas conclusões diante desses 4 exemplos que nós tivemos, 2 negativos e 2 positivos. Quando as dificuldades surgirem, irmãs e também os irmãos, e elas vêm, querendo ou não querendo, mais dia ou menos dias elas vão surgir. Não percamos mais tempo, irmãs, abrigando pecado no coração. Nós tivemos uma mensagem hoje que nos leva a nos derramar diante do Senhor.
Usemos esse exemplo de Ana, vamos derramar diante do Senhor, daquele que pode ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa súplica e de fato atendê-la, de fato tratar da maneira adequada. E se tiver que tratar conosco, vai tratar conosco. Se tiver que tratar com outra pessoa, o Senhor vai tratar com aquela outra pessoa. Se o teu marido está fazendo alguma coisa, não se preocupe, lance para o Senhor, descanse no Senhor. Outra conclusão que a gente vê aqui: quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós confiamos no Senhor. A gente vê lá quando Ana, ela orou, o Senhor fez um voto com o Senhor a abençoou, ela teve Samuel. O que ela fez depois? Por confiança, por conhecer o Senhor, ela vai e devolve Samuel. Ela leva Samuel para o templo, porque ela sabe que nesse Deus eu posso confiar plenamente o meu filho. E diante disso, já aplicando um pontinho aqui, eu digo: vocês têm confiado os seus filhos ao Senhor ao invés de confiar ao seu coração? Pedir que o Senhor de fato te instrua para você instruir teus filhos? Ou você tem tentado levar do meu jeito? Não, eu sei fazer. Não, melhor do que Deus eu sei fazer. Eu sei, eu sou mulher, eu nasci para isso, eu sei fazer isso. Desprezando a ajuda do Senhor. Não façam isso, irmãs. Faça como Ana, busque a direção de Deus, se derrame diante do Senhor. Outra conclusão, irmãs, que Deus se agrada de um coração abatido e contrito. Deus não despreza um coração abatido e contrito. O Senhor se agrada de um coração humilde, um coração sincero, um coração que se derrama diante do Senhor. A gente vê que nessas duas situações o Senhor atendeu a oração de Ana e o Senhor foi favorável a Abigail. São dois exemplos muito positivos. E ainda, falando de conclusão, um coração não tratado à luz da palavra de Deus pode levá-la a armadilhas muito perigosas. Irmãs, tome muito cuidado. Essa coisa de abrigar no coração o pecado, olha, eu não vou abrir esse pecado, eu não suporto, enquanto eu não ver fulano, fulana, ou que seja quem for, enquanto não pagar o último centavo, né, como diz lá a passagem que nós vimos hoje, eu não vou, quero ver, depois que eu ver, aí eu perdoo. Não, isso não é um exemplo de cristãs, de mulher cristã, mulher de Deus. Isso não é um exemplo para nós, não, de maneira nenhuma. Vamos limpar o nosso coração, e esse coração sujo pode levá-las a enxergar coisas aonde não existe. Mical viu coisa onde não existia. Mical viu Davi de alguma forma lá se exibindo para as mulheres, quando na verdade ele estava dançando para o Senhor. Então um coração sujo pode nos levar a esse engano. Não permita mais, irmãs, não permita mais essa situação. Quantas coisas surgem muitas vezes, o seu marido está em casa, você não deseja aquilo, não vai ter benefício nenhum com aquilo, e aquilo surge, você leva de maneira atravessada para o marido, e ali do nada começa uma discussão, fala, poxa vida, estava todo mundo bem, a gente estava conversando, tudo certinho, do nada surge, por que isso? Muitas vezes é alguma coisa que já vem não tratado, vai enrolando, não trata. A dureza do nosso coração ele é enganoso, Jeremias fala muito bem, Jeremias mostra esse coração. Outra coisa, a quebra dos princípios de Deus inevitavelmente vai trazer consequências. Batseba, talvez ela estivesse numa situação de menor poder de decisão, o maior poder de decisão estava com o rei Davi, tanto que ele mandou buscar, ele não pediu para buscá-lo, ele mandou buscar Batseba, né? Mas, diante dessa situação, Batseba também participou desse pecado, e a participação dela trouxe consequências também para ela. Ela também sofreu, como eu disse, né? Ela também teve as duras penas desse pecado cometido. E a quebra do princípio de Deus, irmãos, inevitavelmente traz consequências. Então, diante disso, fazendo algumas aplicações, eu já começo dizendo: como está sendo a sua vida, irmã querida, irmãos também, como está sendo a nossa vida em casa, no lar, no nosso trabalho, na igreja? Será que eu estou aqui realmente com o desejo de ouvir a palavra do Senhor? Ou estou vindo aqui porque, não, tem que ir lá, senão os irmãos depois vão ficar ligando, né, cobrando, incomodando, eu não gosto disso, então eu vou lá para os irmãos pararem de ligar. Não faça isso, irmãos. Venham com o coração de fato aberto para adorar o Senhor. Quando você, irmã, estiver fazendo algo para a glória do Senhor, não se importe com as críticas. Ana não se importou com as críticas, mesmo de Eli, um sacerdote, um homem de Deus. Ela continuou se derramando diante do Senhor.
E ainda que haja críticas, faça, desde que seja com o coração limpo diante do Senhor e para a glória do Senhor. Continue fazendo. 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E é isso que nós temos que fazer, para a glória de Deus. Isso é o que mais importa. Se teu marido tem buscado ser um homem que ouve e considera a palavra de Deus, não endureça o coração quando exortada. Não endureça o coração, irmãs. Se o teu marido tem te exortado em muitas situações, e nós temos essa responsabilidade de exortar nossas irmãs quando elas estão andando por caminhos perigosos, nós vamos prestar conta diante de Deus. Se você está vendo que o teu marido é um homem de Deus, é um homem que tem buscado um relacionamento com Deus, um homem que lava com água pela palavra, um homem que tem buscado uma intimidade com Deus, submeta-se. Nisso você estará segura. Lembre-se do exemplo de Mical. Essa insubmissão pode ser causa de uma grande vergonha. Seja sábia e submeta-se ao seu marido em obediência à palavra de Deus. Irmãs, queridas, vocês viram o que aconteceu com Mical. A tragédia veio para a vida dela por uma insubmissão. Ela chegou de qualquer jeito, metendo o pé na porta, falando com o marido de qualquer jeito, e isso acabou trazendo uma tragédia muito grande. Essa mulher nunca mais teve filhos, ela partiu dessa vida sem experimentar esse grande prazer, essa grande realização de ser mãe, né? Então, isso aí ficou registrado na palavra de Deus. Atentem para os exemplos que vimos nesta manhã, considere a palavra de Deus, são exemplos bastante claros que mostram colheita daquilo que semeamos. Se você, irmã querida, está tendo um relacionamento com Deus, está buscando essa vida de intimidade com o Senhor, ainda que as propostas venham, vocês vão ter claramente condição de discernir se aquilo de fato agrada a Deus ou se aquilo vai agradar a minha carne. E aí então nós vamos poder decidir segundo a vontade do Senhor. Daí a importância de nós orarmos o Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Busque um relacionamento individual com Deus, ajude o seu marido e filhos, como ensina a palavra de Deus. Seja uma adjutora idônea, irmãs, seja uma adjutora idônea, não atrapalhem seus maridos. Muitas vezes o marido até quer ver uma forma de você desanimar o seu marido, é quando ele está tentando fazer alguma coisa com dificuldade, e você talvez até percebe que ele está fazendo aquilo com uma certa dificuldade, e ao invés de você, talvez até se calar, se não puder dizer alguma coisa que vai incentivá-lo, você chegar e olhar e falar: mas isso aí é muito difícil, você não vai conseguir, isso aí não é para você, isso desanima, e às vezes fica tão difícil para a gente como homens, né? Então muitas vezes as mulheres podem fazer muitas coisas, pode orar pelo marido, o marido vai viajar, vai sair de viagem, vai sair a trabalho, muitas coisas podem acontecer no caminho, muitas ofertas podem surgir. Esteja orando pelo seu marido, faça aquilo que uma mulher de Deus de fato deve fazer. Seja bom modelo para seus filhos, para que eles tenham referência de família que ama o Senhor. Um dia seus filhos vão casar, seja menina, menino, eles vão casar, eles vão constituir família, eles vão precisar de referência, de modelo. Está aqui, bons modelos. Ensine, né, os seus filhos. Tito, capítulo 2, versos 3 a 5, ele fala: quanto às mulheres mais velhas, ensine as mais novas a amarem seus maridos, a serem boas donas de casa. Ensine, tem oportunidade, as nossas irmãs que já têm um pouco mais de tempo aí de casadas, tem essa oportunidade de ensinar as mais novas, mais jovens, a serem boas esposas e boas donas de casa. E para encerrar, não poderia também deixar de contemplar as irmãs solteiras, as mais jovens solteiras. Gostaria de trazer uma palavra também para essas irmãs solteiras. Comecem a cuidar do seu casamento ainda hoje. Comecem a cuidar do seu casamento ainda hoje. De que maneira? Vivendo de modo digno de uma serva de Deus. Irmãs queridas, solteiras, Deus tem maridos preparados no futuro para vocês. E comecem a cuidar do seu casamento ainda hoje. De que forma? Vivendo como uma serva do Senhor, de modo digno, orando ao Senhor, para que Deus prepare um bom casamento, um marido que ama o Senhor e que viva de modo a santificar o seu casamento. Comece ainda hoje, irmãs, não percam mais tempo.
A vida está passando muito rápido, as coisas estão passando muito rápido, a volta do Senhor é certa. E nós estamos aqui olhando como que o irmão Paulo Júnior, ele traz uma referência muito bonita, quando ele fala, os irmãos estão à beira de uma praia, está subindo um tsunami, uma onda com mais de 15, 20 metros, e os irmãos estão encantados com a beleza daquela onda, e mal sabem eles que essas ondas vão engoli-los. Para onde fugir? Fugir para Cristo, é o lugar mais seguro que nós podemos. Então, comecem a orar, comecem a buscar, comecem a fugir para Cristo, sair dessas ofertas do mundo, principalmente para jovens, né, que estão aí muitas vezes, as coleguinhas que estão no mundo, muitas vezes falando de coisas que parecem ser tão felizes, ser tão bons. Nossa, eu fui lá em tal lugar e nós fizemos isso, fizemos aquilo, e tantas coisas, tantos exemplos negativos que parecem, se a gente não estiver olhando para Deus, olhando para a palavra do Senhor, esses exemplos vão ser tão perfeitos, vão ser tão bonitos, quando na verdade são caminhos de morte. Não se deixem iludir por isso. Ouçam o papai e a mamãe, orem pelo seu futuro esposo, já comece a cuidar do casamento ainda hoje, como eu disse. Isso é o que se espera de uma mulher que ama o Senhor. Irmãs queridas, que a palavra do Senhor possa de fato encontrar lugar nos vossos corações, que a palavra do Senhor possa realmente trazer algo que possa mudar um coração que, se de alguma maneira ainda está andando de maneira equivocada, que a luz da palavra de Deus possa de fato mostrar todos aqueles caminhos de engano que existem nos corações, para que quando houverem as propostas, para que quando você olhar para uma decisão do teu marido, você não comece a ver pelo em ovo, como Mical acabou vendo diante dessa situação. Então, que o Senhor nos ajude, que a palavra do Senhor continue trabalhando em nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo teu falar através da tua santa palavra, que esses exemplos que nós vimos aqui nesta manhã, Senhor, possa de fato ganhar os nossos corações. Eu peço especialmente pelas nossas queridas irmãs, que o Senhor continue falando aos corações, que o Senhor as livre do caminho do engano, Senhor, o Senhor guarde o coração das irmãs, o Senhor traga, Senhor, uma limpeza, uma asepsia geral, como nós vimos nesta manhã, através da pregação do arrependimento, que haja um arrependimento genuíno, verdadeiro, conforme a Tua palavra nos ensina, porque nós sabemos, Senhor, nós desejamos de fato um avivamento, mas nós sabemos que um avivamento não vem, não surge no lugar onde há pecado, Pai. Por isso pedimos ao Senhor, por favor, limpa completamente a Tua igreja, Senhor, ainda que nos custe humilhação, ainda que me custe humilhação diante das pessoas e diante do Senhor, Pai, mas que haja cura, que haja um verdadeiro avivamento conforme a Tua palavra nos ensina. Assim oramos agradecido pelo que o Senhor tem sido e feito no nosso meio nesses últimos tempos, Pai. Oramos agradecido porque é o Senhor que tem feito, como nós vimos através desse louvor que cantamos, a Tua fidelidade é grande, grande é a Tua fidelidade. Assim oramos agradecidos pela Tua grande fidelidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.